eu vou falar. Fala, Léo. Fala, Léo. Respira, Nós amor. como homossexuais, É terrível. a gente vive em pecado. Nós habitamos num corpo de pecado, nós somos pecadores. Nós nascemos em pecado, a nossa natureza pecaminosa faz com que a gente... O apresentador Léo Dias vai às lágrimas ao ouvir o louvor na voz de João Pedro e reconhece que vive em pecado. Vamos lá, eu vou falar. Fala, Léo. Fala, Léo. Respira, Nós amor. como homossexuais, É terrível. a gente vive em pecado, né? E É, eu sei muito complicado, é muito complicado. Eu pedia pra Deus. É muito complicado você ser aceito numa igreja, né? É verdade. Sabendo que vive no pecado. Mas eu não tenho culpa. Não tem, imagina, É Léo. Deus Não abomina o pecado e ama o pecador, né? A alma de Léo Dias, gritando por socorro, não conseguiu segurar as lágrimas. Geralmente, quando a gente desaba em chorar assim, é porque não está nada bem psicologicamente. Dá para ver o sofrimento no choro dele. Sabemos quando pessoas fingem e quando realmente choram por alguma dor, pedindo socorro. Jesus Cristo ama a todos, independente de qualquer coisa. Ele gritando por dentro: transforma essa vida, Jesus. A cantora Nívia Soares, em live, diz que devemos reconhecer, sim, a gravidade de nossos pecados e se aproximar de Deus. Que a gente não fique trafegando entre várias opiniões, trafegando entre atitudes. Se você diz que vai, vá. Se você diz que vai fazer, faça. Então, Deus está nos chamando. Eu acredito, queridos, que a gente está vivendo tempos onde o Espírito Santo de Deus está nos chamando a sua igreja para ser santa como Ele é santo. Né? Que ninguém vos iluda com palavras vãs. A palavra de Deus diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Né? A nossa mutabilidade, né? Nós mudamos muito de opinião, de jeito, né? de posicionamentos. Por que nós mudamos muito? Porque nós habitamos num corpo de pecado. Nós somos pecadores. Nós nascemos em pecado. A nossa natureza pecaminosa faz com que a gente, com que a nossa carne, né? Ela queira transgredir, queira desobedecer a Deus. E faz com que a gente tenha seja volúvel, né? Tenha tanta dificuldade, às vezes, de ter uma só palavra. Mas o Senhor está nos chamando para sermos como Ele é. Deus está chamando a sua igreja para ser como Ele é. E eu acredito que o Senhor está nos chamando para contemplá-lo na sua beleza, para contemplá-lo na sua santidade, na sua grandeza. Deus está chamando o seu povo para contemplá-lo, né? Para sermos como Ele é. Não apenas para observar, não apenas para sermos observadores, mas para contemplarmos ao Senhor. E olha, é impossível contemplar o Senhor e continuar do mesmo jeito. É impossível contemplar Jesus e continuar fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos posicionamentos. É impossível contemplar Jesus
continuar pecando com as mesmas coisas. O Espírito de Deus está chamando a igreja brasileira, está nos chamando ao arrependimento, está nos chamando a um coração quebrantado e contrito, nos chamando para esse comprometimento com Ele, com a visão que é dele, com o Espírito que é santo. Eu quero ler com você um texto que você provavelmente conhece e já ouviu mensagens sobre isso, Isaías capítulo 6. Vai dizer assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele disse: vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. E aí ele transmite a mensagem que o profeta deveria transmitir a Israel naqueles dias. Gente, todo chamado de Deus começa com uma visão de Deus. Todo chamado do Senhor, todo comissionamento de Deus começa com contemplação. Nós precisamos contemplar o Senhor. Quando nós contemplamos o Senhor, E como que se faz isso, Nívia? É simplesmente algo etéreo? Não. A sua palavra nos revela quem Ele é. A sua palavra nos revela quem Ele é. O Jesus revelado nas Escrituras precisa ser visto por nós. O Jesus que Deus nos revela nas Escrituras espera para se manifestar a nós. O Senhor Jesus disse: aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei, me revelarei a Ele. Gente, Jesus quer se revelar a nós. Deus quer se revelar a nós. Deus quer se mostrar para nós. Deus quer se mostrar para nós. E o Jesus que é revelado nas Escrituras é esse Jesus, E quando nós lemos as Escrituras, nós sabemos, nós entendemos quem Ele é. Nós recebemos essa revelação de quem Ele é. E quando nós contemplamos ao Senhor, e quando Ele nos revela quem Ele é, qual que é a primeira coisa que aconteceu com Isaías? Isaías olhou para si mesmo. Ele olhou para o Senhor. E ele olhou para si mesmo. E ele entendeu quem ele era. Ele reconheceu quem ele era. E ele disse: ai de mim. Ele gritou: ai de mim. Ai de mim, eu estou perdido. Ai de mim que vou perecendo, eu vou morrer. Porque os meus olhos viram o Rei, e eu sou um homem impuro, de lábios impuros, de boca suja. Eu falo muita porcaria. Eu falo que eu não devo. Ai de mim, porque os meus olhos viram o Rei. Eu moro no meio de pessoas que falam muita porcaria.
Eu me assento na roda dos escarnecedores. Ai de mim, porque eu sou um homem impuro, de lábios impuros, de boca suja, e os meus olhos viram o Rei. E quando Isaías contempla o Senhor, ele entende não apenas a sua humanidade e a sua pequenez, mas ele entende a gravidade dos seus pecados, queridos. É tempo que a gente contemple o Senhor, para que a gente entenda a gravidade dos nossos pecados. Nós não estamos pecando, às vezes, contra qualquer um. Nós pecamos contra o Senhor. A palavra nos diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas nós somos lavados pelo sangue, pela fé em Jesus.